Bom, hoje o título da minha palavra é Responda o chamado do céu. Repete isso comigo, responda o chamado do céu. Agora você vai dizer, eu vou responder ao chamado do céu. Uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida é que todo homem ou mulher, antes de dar um passo, antes de ir para algum lugar, antes de começar a fazer alguma coisa, precisa ter uma visão do céu. Outro dia eu estava ouvindo uma palavra do pastor Aloysio, e ele tem pregado muito sobre visão, ele tem falado sobre visões espirituais, sobre esse dom espiritual. E eu achei muito interessante, porque ele disse que ter uma visão nem sempre é enxergar ou mentalizar algo que você quer ver ou viver no futuro. Que esse termo visão é uma visão mística, é uma imagem espiritual, é um símbolo espiritual, é algo que realmente marque a sua vida e te transicione do ponto A para o ponto B. Ou seja, eu e você precisamos ter uma experiência espiritual com Deus, para que possamos responder ao que Ele tem para nós hoje. Quem aqui acredita que Deus tem algo para a sua vida? Levanta a sua mão. Eu acredito que Deus tem algo para mim. O problema é que muitas vezes nós só acreditamos, mas não conseguimos ver. E você já ouviu um ditado, que para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve? Quem já ouviu isso? É mais ou menos assim, quando nós não conseguimos enxergar, quando não temos uma visão de Deus, nós não conseguimos permanecer no caminho. Foi assim com Abraão, quando Deus chamou Abraão para algo, quando Deus propôs algo para Abraão, Deus gerou nele uma imagem, Deus entregou para ele uma visão. Então repita assim comigo, eu preciso de uma visão para cumprir o que Deus tem para mim. Bom, quando o pastor Silva ministrou essa palavra hoje pela manhã, eu fiquei pensando nas visões que Deus me deu, nas transições mais importantes da minha vida. Eu me lembro que quando Ele me chamou para ir para Aurins, Ele me disse assim, Felipe, você precisa ser como um barco, você precisa andar na correnteza do rio, e você só deve mudar se você tiver uma palavra. Você só deve mudar se você tiver uma visão. Então ele me disse assim, olha, eu estou te chamando para ir comigo edificar uma igreja no interior de São Paulo, mas eu quero que você faça isso se você tiver uma visão, se você tiver um entendimento da parte de Deus, que esse também é um propósito de Deus para você. E eu confesso para você que naquele momento eu fiquei assim, meu Deus, mas isso é muito novo. Como que eu posso responder uma coisa tão abruptamente? Eu fui pego de surpresa, eu não estava preparado para aquele convite, você imagina, eu vivi anos em Cuiabá com a minha família, com os meus pais, com os meus irmãos, agora pouco, não, meus sobrinhos não tinham nascido ainda, mas eu já tinha construído a minha história ali, eu estava estabelecendo a minha história ali, então como eu poderia simplesmente me desconectar de tudo aquilo e ir para outro lugar? Eu precisava de uma visão. Se você me perguntar, pastor, você tinha uma visão naquele momento? Eu vou te responder com todas as palavras, não, eu não tinha uma visão, eu não sabia o que Deus tinha para mim, eu não sabia o que ia acontecer, mas a partir do momento em que o pastor falou comigo, eu comecei a orar até receber um sinal de Deus. E eu me lembro que em janeiro, eu tinha marcado de ir até um lugar, eu tinha marcado de ir até um conservatório musical, onde eu ficaria por 14 dias estudando sobre adoração, estudando sobre música. Eu era recém-mudado para essa visão que nós temos, que é uma visão mais espiritual, que é uma visão mais aberta para os dons. Eu tinha saído da Igreja Universal, onde eu cresci durante muito tempo, e eu estava ali, meu Deus, o que é ter uma visão? O que é visão espiritual? Que dom que é esse? Para mim até ontem, isso era coisa de gente maluca, e agora eu estou buscando uma visão de Deus para mudar na minha vida.
E eu fiquei assim, cara, isso não vai acontecer comigo. Mas mesmo assim, eu persisti em buscar de Deus uma visão. Eu já tinha respondido que eu ia para Ourinhos. Eu já tinha planejado ir. A minha passagem estava praticamente comprada. E eu ainda não tinha uma visão. E eu fiquei inquieto buscando aquilo. E eu me lembro que em uma das ministrações, eu fui desbloqueado por Deus, porque eu tinha um impedimento muito sério dentro de mim. Eu tinha um amor e um apego pela minha família muito grande. Eu me lembro que só de pensar nos meus pais, só de pensar de sair de casa, só de pensar em não tê-los mais perto de mim, meu coração já doía. E eu ficava pensando, meu Deus, eu nunca vou abandonar os meus pais. Vai ser muito difícil para mim. E aí, para piorar, eu chegava, a pastora Tânia falava para mim assim, Fê, mas você não vai ficar com saudade da sua mãe? Você não vai ficar com saudade do seu pai? Ela sempre me fazia lembrar daquilo que mais doía. E eu ficava assim, será mesmo que eu não vou sentir saudade, não vou sentir falta de tudo isso? Eu preciso de uma visão. Naqueles dias, foram dias que me marcaram para sempre. Eu me lembro que uma das ministrações, eu recebi cura da obrigação de ter que cuidar dos meus pais para sempre. Eu sabia, no fundo do meu coração, que eu não tinha a obrigação de ser pai e mãe dos meus pais. Mas eu carregava dentro de mim uma necessidade de supri-los para sempre. E eu estava preso naquilo, estava preso nos meus pais, preso nas minhas mães, na minha mãe. Eu não conseguia me liberar daquele sentimento. E naqueles dias, Deus curou meu coração. E quando eu respondi a Deus, eu tive a minha primeira visão espiritual. E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava dentro de um barco e tinha uma tempestade terrível. Terrível. O barco, ele balançava. Irmãos, eu falo para você, diante de Deus, eu tive uma visão e eu não estava dormindo. Eu estava prestando atenção no meio da adoração, já estava semanas orando todo dia, parecendo Daniel, de manhã, de tarde, de noite, adorando, de manhã, de tarde, de noite. Eu já estava quase virando um anjo, do tanto que a gente estava orando, eu já não tinha palavra mais para falar para Deus. E eu me lembro que, num momento de muita unção de Deus, Deus me mostrou, fechei os olhos, e Deus me mostrou um barco, Deus me mostrou tempestade, Deus me mostrou assim, o barco quase caindo, e eu tinha que tomar uma decisão. Era como se Deus estivesse me chamando, pula na água, saia do barco, saia desse lugar de segurança, saia desse lugar, você precisa ir. E no momento em que eu decidi, nessa visão, pular do barco, eu vi um monte de criança vindo até mim. Eu via crianças vindo, me abraçando. E eu achei tão estranho aquilo, porque não fazia sentido para mim. E eu liguei para a Camila na hora. E eu falei, você não vai acreditar, eu acabei de ter minha primeira visão, eu estou acordado, e Deus me mostrou isso tudo. E eu fiquei pensando assim, cara, o que significa isso? E Deus testificou dentro de mim, que Ele ia me permitir viver um tempo extraordinário, mas eu precisava pular do barco. Eu estava diante de um desafio enorme, de ir para Ourinhos, de construir uma vida em Ourinhos, sem perspectiva de volta. Nós cantamos hoje, né? Queimei meus barcos, queimei minhas carroças, e eu literalmente tinha feito aquilo na minha vida. Não havia mais a possibilidade de voltar. E para isso, eu precisei enxergar o propósito de Deus. Eu precisei ter uma visão. Quero mostrar uma foto para vocês, porque eu me lembro que quando nós chegamos lá, o primeiro culto, eu cantei com a Helena no culto. A gente cantou uma música, Essência da Adoração. E eu me lembro que os irmãos começaram a dançar uma música do Thales. Já ouviram? Oh, meu irmãozinho, eu vim aqui para te dizer. E eles fizeram um trenzinho e saíram correndo igual um maluco dentro da igreja. E eu fiquei olhando aquilo e falei, oh Deus, what is this? E eu fiquei pensando, cara, isso é uma loucura. Naquele momento, eu não tinha noção do que Deus ia fazer. Isso aqui é o nosso culto de jovens
já há algum tempo depois que nós mudamos do primeiro prédio. Foi um ano, pastor, que a gente ficou lá? Nós ficamos um ano e depois nós mudamos para esse prédio, que tinha uma capacidade de 400 pessoas, mais ou menos, lotado, 400 pessoas. E esse era o nosso culto de jovens. Eu me lembro muito bem que eu pedia para colocar todas as cadeiras, porque eu queria ver as cadeiras vazias. Deus tinha me dado uma visão. Deus tinha mostrado que muitas pessoas iriam vir. Então eu fazia questão de olhar cada cadeira vazia. E eu falava para os meninos, nós vamos acabar o culto aqui e a gente vai orar botando a mão na cadeira e declarando que vai ter uma pessoa aqui. Próxima foto. Vai, filho. Olha esse culto, Brasil. Próximo, passa a próxima foto. Olha isso, gente. Olha isso, Brasil. Olha isso aqui, Brasil. Aqui o pastor já tinha ido embora já. O pastor já tinha ido embora. Aquilo ali já era o culto dos jovens à noite, mas começou assim, ó, desse jeito. E eu ficava pensando, não tem uns adultos também. Mas enfim, Deus deu tanto crescimento lá na igreja, a gente viu as coisas avançando, rompendo, e eu falei, Deus, faz sentido isso. Faz sentido isso, aqui é o que o Senhor quer fazer. Os encontros foram encontros muito loucos. Os encontros de adultos, os encontros de crianças, os encontros de jovens. Nós vivemos coisas extraordinárias. E Deus sempre me fazia lembrar da visão. Tudo bem, mudando a cena, mudando a estação. A gente foi para São Paulo, eu voltei para Cuiabá. E quando eu voltei para Cuiabá, eu fiquei pensando, Deus, eu só vou me mover daqui se o Senhor me der uma visão. E eu me lembro de anos depois que o pastor já estava aqui em Ribeirão Preto, eu fui tirar férias em Cuiabá. E quando eu cheguei no culto, eu olhei para o Ministério de Louvor, lá em Cuiabá, e eu senti assim, sabe, Deus fez queimar dentro de mim, do meu coração, um sentimento de compaixão pelaquela igreja, porque eu fazia parte daquilo, e eu podia contribuir, eu queria contribuir, não sabia como, e no momento que eu estava no culto, Deus me deu uma outra visão. E ainda me fez uma pergunta, se eu tinha coragem de sair, de abandonar tudo isso, e vir para Cuiabá. Naquele momento, Deus me deu uma visão específica sobre música, sobre adoração. E foi extraordinário, que desde o momento que eu pisei em Cuiabá, todas as portas em relação à adoração se abriram para mim. Eu fui parar lá no Fornalha Worship School e eu não paguei nada para ouvir pessoas que eu sempre admirei, sempre me inspirei e me conectar com elas. Mas uma das coisas que marcou a minha vida em Cuiabá foi isso aqui, coloca aí. Pode apagar a luz. Virão da profundidade, virão da profundidade. Cuiabá, você não vai mais importar, você não vai mais importar, meu bem. Você não vai mais pegar meu bem de outros lugares. Eu declaro que do seu solo brota a profundidade, do seu solo brota a profundidade.
quero mostrar isso para você, porque quando Deus, Ele mostra algo, Ele faz. Você acredita nisso? Eu fui para Cuiabá diante de uma visão, diante de uma palavra de Deus. Eu vim para Ribeirão diante de uma visão, diante de uma palavra de Deus. Eu não vou te contar o que Deus me mostrou, você vai viver isso tudo. Você precisa ter convicção que tudo que Deus faz, Ele faz diante de uma visão. Quando nós desistimos de cumprir o que Deus tem para nós, quando nós nos tornamos pessoas apáticas à visão que Deus nos deu, Deus transmite, Deus passa aquilo que era para nós, para outra pessoa. Simplesmente porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser parados em mim. É por isso que você precisa entender que nós e a nossa cidade, ela será impactada quando nós decidimos nos posicionar e responder ao chamado que Deus tem para nós. Deixa eu te fazer uma pergunta, crente. Você tem um chamado de Deus? Levanta a sua mão e fala assim: eu tenho um chamado de Deus para a minha vida. Lá no livro de 1 João capítulo 2, verso 18, a palavra de Deus diz assim: filhinhos, já é a última hora. Quando João escreve isso, esse texto está apontando para dois aspectos da última hora. O primeiro aspecto aponta para o relógio de Deus. Então você tem que imaginar, se naquela época, esse homem estava dizendo que já era a última hora, então em que tempo nós estamos hoje? Nós já estamos vivendo os últimos minutos. Os últimos minutos daquilo que Deus tem para nós. Mas isso também pode significar que João estava falando de uma forma literal, porque para muitos esta já é a última hora. Eu não sei se você sabe, mas 13.997 pessoas morrem a cada 25 horas de coronavírus no mundo. Para essas pessoas já é a última hora. Eu não sei se você sabe também, mas cerca de 4.000 pessoas morrem a cada 24 horas só no Brasil, de acordo com o relatório de perspectiva mundial da população das Nações Unidas. Para essas pessoas, também já chegou na última hora. Minha pergunta para você nessa noite, meu querido irmão, é: como você tem vivido a sua última hora? Como você tem vivido a sua vida diante do propósito de Deus? Como você tem respondido a Deus? Como você tem sido intencionalmente diante da visão que Deus deu para você? Você pode estar hoje com uma perspectiva completamente distante do que Deus tem para você. Você pode estar dando voltas achando que esse tempo é longo demais, e você, por causa disso, não está respondendo a Deus. Mas olha só o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses em 3, no verso 13, 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Presta atenção, o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu não estou aqui para brincadeira. Deus me deu uma visão, eu sei o que Deus quer de mim, e eu não vou perder o foco. Eu vou fazer a visão que Deus tem para mim valer a pena. E essa é uma das coisas mais importantes que você deve guardar, preservar e cultivar no seu coração. Você precisa viver uma vida que vale a pena. Você precisa ser intencional com o que Deus tem para você. Enquanto houver fôlego de vida, ainda dá para viver uma vida intencional. Repita isso comigo: enquanto eu respirar, eu posso viver uma vida intencional. Deixa eu te contar uma história. Lá no tempo de Juízes, Israel, como você deve saber, vivia muitos altos e baixos. Era um povo que ora amava a Deus, ora
levantava outros ídolos, ora adorava a Deus, ora adorava outros deuses. Então, o povo, ele vivia sofrendo por invasões dos inimigos. Então Israel vivia sempre em guerra. Mas dentro da guerra, Deus sempre levantava líderes, levantava homens, reis, levantava pessoas que se posicionariam e que levariam o povo a um estado de liberdade. Num desses cenários, Deus levanta uma mulher chamada Débora. E Débora, ela era uma juíza e também era uma profetisa. E Deus escolheu Débora para liderar um movimento de libertação do povo de Israel. Quando Débora começa a juntar o seu exército, ela vai para 2 grupos de pessoas para conclamá-los para a guerra. Ela vai chamar o povo para guerrear do lado dela, para libertar Israel. Um desses povos era a tribo de Dan. Em Juízes, no capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz assim: e Dan, por que se deteve junto a seus navios? Para você entender, a tribo de Dan, eles eram mercadores que comandavam a marinha de Israel. O que eles faziam? Eles traziam as mercadorias dos locais mais distantes e eles vendiam para as pessoas a preço de custo praticamente. Então eles vendiam diretamente do importador para o consumidor. Então o que aconteceu? Quando Débora chega e envia uma mensagem e pede para que essas pessoas, para as pessoas da tribo de Dan venham e façam parte da guerra, lutem com ela para libertar o povo de Israel, a palavra de Deus diz que eles olham para o mensageiro de Débora e eles ouvem a mensagem, eles ouvem o apelo de libertação, eles ouvem o apelo de Deus para aquele povo, e eles olham para ela e falam assim: olha, isso daí não é para nós. A gente entende a necessidade, nós entendemos que vocês precisam de soldados, mas nós estamos muito ocupados vivendo a nossa própria vida, cuidando das nossas próprias coisas. Então a gente vai entregar para vocês um dinheiro para ajudar na guerra, mas não contem conosco, não contem com o nosso trabalho, não contem com a nossa energia, não contem com a nossa voz, não contem conosco, nós não faremos parte do exército que vai lutar para cumprir o propósito de libertar o povo de Israel. E isso é um grande símbolo para mim e para você, porque quem Dan representa? Dan representa hoje as pessoas que são filhos de Deus, que nasceram de novo, que conhecem o chamado de Deus para si, mas elas estão preocupadas demais cuidando da sua própria vida, dos seus próprios negócios. Elas compreendem o propósito de Deus, elas sabem que Deus chamou elas para viver uma vida intencional, para amar as pessoas, para trazer o reino de Deus para a terra, mas elas estão ocupadas demais fazendo outras coisas, e elas não querem se envolver com o trabalho, porque dentro da cabeça delas, elas já ranquearam, elas setorizaram as suas próprias vidas. Então dentro dela tem um setor que cuida da família, dentro dela tem um setor que cuida da igreja, dentro dela tem um setor que cuida dos filhos, dentro dela tem um setor que cuida da faculdade, dentro dela tudo já é setorizado, e quando ela começa a atribuir valor para cada coisa, ela entende que o reino de Deus não é tão importante assim. Ela entende que o reino de Deus não é uma prioridade. Mas essa é uma grande bobagem, porque em Mateus capítulo 6, verso 33, a Bíblia diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Repita isso comigo: eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, o reino de Deus, ele é muito maior do que o seu trabalho. O reino de Deus é muito maior do que a sua família. O reino de Deus é muito maior do que a nossa própria igreja. O reino de Deus é muito maior do que a sua própria célula.
Um dia os discípulos chegaram para questionar Jesus, e eles perguntaram: Senhor, como é que nós vamos ver o seu reino? E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: o reino de Deus não é assim. Você não pode dizer ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Jesus estava ensinando que o reino era maior do que tudo que eles faziam. E Jesus disse: se eu expulso um demônio pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus a vocês. Então, o que Jesus estava ensinando? Que não tem como setorizar e nem ranquear a sua vida, porque quando você chegou no lugar, o reino de Deus chegou junto. Quando você está na sua casa com a sua família, você é um representante do reino de Deus. É por isso que ele não ranqueou. Ele disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Seja um canal do fluir de Deus, onde vocês estiverem. Não tem como você separar reino de Deus de vida pessoal. Não tem como você separar reino de Deus de trabalho, reino de Deus de igreja. Você é alguém que carrega o reino de Deus aqui dentro. Você é um portador, você é alguém que tem um vírus santo do reino de Deus dentro de você. Se o Covid está hoje sobre a nossa terra, existe um vírus espiritual muito mais contagioso que habita agora dentro de você. E esse vírus que contagia o lugar onde você está é o vírus do reino de Deus. Você precisa abrir espaço para que ele venha e se manifeste, venha e ganhe forma. E era isso que aquelas pessoas estavam se negando. Eles disseram: olha, eu estou muito ocupado agora para expulsar um demônio. Eu estou muito ocupado agora para pregar o evangelho. Eu estou muito ocupado agora para salvar alguém que está indo para o inferno. Eu estou muito ocupado agora para falar de alguém, falar de salvação para alguém que está no hospital. Eu estou muito ocupado agora, eu não estou disponível para manifestar o reino dos céus, porque as pessoas acham que elas precisam acessar o reino de Deus em algum lugar e entregar para alguém, quando na verdade elas precisam abrir as portas dos seus corações e deixar o reino sair. O reino de Deus não está fora de você, e ele não virá fora de você, ele vai se manifestar através de você. Por favor, abra sua cabeça para você entender isso hoje. Nunca mais separe o reino de Deus da sua vida. Nunca mais setorize. Isso aqui é da igreja, isso aqui é tempo para célula, isso aqui é tempo. Você é alguém inteiro para Deus. Você é alguém completo para Deus. Tudo que você tem pertence ao Senhor. Seu tempo, seus dias, sua energia, seu dinheiro, tudo que você tem pertence ao Senhor. E você é um canal para a manifestação do reino dele na terra. Amém? As pessoas da tribo de Dan não entendiam isso. Mas existia uma outra tribo, que era a tribo de Zebulon, de Naftali. E esse povo, a Bíblia diz em Juízes capítulo 5, verso 18, que eles expuseram as suas vidas à morte. Eles disseram assim: não, se Débora está nos chamando, se esse é o tempo, nós precisamos ir adiante da batalha, então nós vamos entregar a nossa vida para que o reino de Deus se manifeste. Eles se despediram das suas esposas, se despediram dos seus filhos, com o seu coração apertado, eles decidiram responder ao chamado de Deus. Eles decidiram responder ao propósito de Deus. Eles decidiram dizer sim ao Senhor. E eles fizeram isso com todo o seu coração, enquanto a tribo de Dan preferiu dar suas desculpas e dizer assim: não é o tempo, não, nós precisamos trabalhar, não, nós precisamos ganhar dinheiro. Aquela tribo de Zebulon, de Naftali, eles olharam para o chamado de Deus e disseram: é comigo. Deus não vai usar outra geração, Deus não vai levantar outra pessoa para ser libertadora deste povo. Deus vai me usar.
Deus conta comigo. Deus me levantou neste tempo, para este tempo, sobre este tempo, e é através deste tempo que eu vou cumprir o propósito de Deus. Ontem eu escutei uma sala do Clubhouse, e eles estavam falando, uma pergunta tão boba, que me fez refletir. Fizeram uma pergunta: se você pudesse escolher a época que você nasceria, qual época você nasceria? Aí tinha uma mulher que era negra, e ela falou assim, eu queria nascer em 1500. Aí o rapaz confrontou ela e falou assim, você tem certeza que queria nascer em 1500? Você sendo negra, provavelmente sua vida não seria muito fácil naquela época. E ela passou a refletir, é verdade, porque naquela época, os negros, eles sofriam muito. Então ela começou a refletir que a ideia dela não condizia com a realidade. E aquilo me fez pensar, cara, qual tempo eu gostaria de ter vivido? Qual época eu gostaria de ter nascido? E eu fiquei pensando, eu não queria ter nascido em época nenhuma, eu queria ter nascido na época que eu nasci, porque Deus me fez nascer nesse tempo, para marcar esse tempo, para ser um referencial nesse tempo, e para tocar a minha geração nesse tempo. Eu não tenho controle sobre o tempo, você não tem controle sobre o tempo, mas você tem controle sobre as suas respostas. Você tem controle sobre as suas atitudes, e essa é a coisa mais importante desta noite. Qual é a sua resposta diante do chamado do céu? Você pode se comportar como a tribo de Dan e ficar dando voltas no seu chamado, dizendo, não está na hora, não é o tempo. Você pode ficar setorizando a sua vida e evitando responder o que Deus espera que você responda. Mas você pode ser também como a tribo de Zebulon e de Naftali. Você pode dizer assim, não, eis-me aqui, Senhor, eu vou cumprir o seu chamado, não importa o que possa acontecer, eu não vou separar a minha vida, porque aquele que se uniu ao Espírito, se uniu a Deus, é um só com Ele. O seu reino está dentro de mim, eu carrego a sua vida dentro de mim, e eu vou manifestar a sua vida onde eu for. Não existe separação. Nós fomos unidos ao Senhor para sempre. A minha pergunta para você hoje é: o que você vai fazer com o chamado que Deus entregou para você? O que você vai fazer da sua vida? Tem uma história que o pastor Silvio compartilhou hoje de manhã e é muito verdade. Uma pessoa se converteu aos 70 anos de idade. E ela ficou constrangida, porque ao se converter, ela ficou perguntando, nossa, mas eu tenho 70 anos, eu tenho tão pouco tempo para viver o propósito de Deus na minha vida. Não importa em qual momento você teve a sua experiência com Deus, mais importante é responder. Mais importante é você dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu tenho 16 anos, eu tenho 13, eu tenho 18, tenho 22, 27. Presta atenção, o que ficou para trás, ficou para trás. É por isso que o apóstolo diz, deixando as coisas que ficaram para trás, agora eu olho para frente. E eu vou viver de uma forma intencional, respondendo ao que Deus tem para mim. Eu sinto no meu espírito que algumas pessoas estão aqui nessa noite dando volta em círculos. É como se você tivesse empacado, emperrado em uma resposta que você ainda não consegue dar, porque você está olhando para a direção errada. Você olha para as pessoas que ficaram para trás, você olha para as pessoas que te feriram no presente, mas você não consegue enxergar o futuro que Deus tem para você. E porque você não consegue enxergar o futuro, você está completamente paralisado. Deus manda eu dizer algo para você nessa noite. Não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você, para que você vá e dê muito fruto, e o seu fruto permaneça. Eu não sei o que você está fazendo, eu não sei para onde você está olhando, mas essa é a noite que Deus te trouxe aqui, para olhar para o alvo, para responder com
não como Dan, mas como aqueles homens guerreiros que disseram: é comigo, eis-me aqui, eu vou responder ao seu chamado, não importa o que for preciso, eu vou viver tudo que o Senhor tem para mim. Qual é a visão que Deus colocou no seu coração? Como você se enxerga? O que Deus prometeu? O que Deus falou? Quais são os sonhos que Deus fez você sonhar? Deus não é mentiroso. Deus não é mentiroso. Se Ele diz que a sua família vai ser transformada, ela já é transformada. Se Ele diz que você vai viver os melhores anos da sua vida, você vai viver. Se Ele te mostrou um casamento abençoado, você vai viver. Se Ele mostrou para você prosperidade, família restaurada, já é. Se Ele mostrou você sendo um pastor, um líder, um grande influenciador na sua geração, você já é. Não importa o que a sua situação atual diz, importa o que sai da boca de Deus. Que seja o que sai da boca de Deus verdade, e mentiroso todo o resto. Em quem você vai escolher acreditar nessa noite? Eu quero que você fique de pé no seu lugar e responda ao chamado de Deus para você. Eu quero que você diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu vou cumprir o teu chamado até o fim, até o fim.